Mais um jogador do Corinthians no departamento médico. A pior notícia é sempre a próxima. É assim que vocês falam, né? Antes da gente falar sobre isso, deixa eu me apresentar. Caso tu sejas novo ou nova por aqui, prazer. Eu sou Bianca Molina. Sou jornalista, sou repórter, setorista do Corinthians. Não repara, o canal tá só começando. A gente ainda nem tem cenário fixo. Inclusive, estamos passando por obras, mas já já tudo vai ficar bem bonitinho. Aproveita, te aproxega. Se não tiver inscrito ainda, te inscreve no canal. E se no final desse vídeo tu tiveres gostado dele, deixa o teu like, é só apertar o botão do joinha. E se tiver gostado muito, manda para alguém, que ajuda bastante. O Corinthians confirmou hoje no comecinho da tarde dessa terça-feira mais uma baixa para o técnico Dorival Júnior. A gente está falando de Ranielli, com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O Corinthians não especificou qual o grau dessa lesão, então a gente tem uma dificuldade maior de entender quanto tempo o Ranielli vai ficar afastado dos gramados. Vocês devem lembrar, no último domingo, no clássico contra o Palmeiras, ele saiu ainda no segundo tempo do jogo, aos 15 minutos, foi substituído pelo Charles. No momento da substituição já dava para ver que ele estava sentindo bastante dores, e até o torcedor corintiano, que está um pouco mais calejado, já suspeitava de uma lesão. Pois bem, tivemos a confirmação dessa lesão hoje. E aí fui dar uma estudada aqui antes de vir conversar com vocês, e eu tinha uma vaga lembrança de que o Ranielli recentemente tinha tido algo parecido nessa mesma região. E dito e feito, no dia 2 de junho, agora 3 meses exatamente, o próprio Corinthians divulgou que o Ranielli estava com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. E naquela oportunidade, 10 dias depois, no dia 12 de junho, o Corinthians tinha um jogo contra o Grêmio em Porto Alegre. Era a última partida antes da paralisação para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E o Ranielli, 10 dias depois da constatação da lesão no músculo, ele ficou fora da partida. Ele não foi relacionado. E aí isso me fez pensar qual vai ser a condição do Ranielli para o jogo de volta da Copa do Brasil, das quartas de final, na próxima quarta-feira. Isso porque é na próxima quinta-feira, aliás, né, no dia 11. Isso porque o Ranieri, aliás, é na próxima quarta-feira mesmo, no dia 10. Ó, deixa maluco, era dia 11, né, mudou pro dia 10. Isso porque em junho, no dia 2 de junho, em 10 dias, ele ainda não estava em condições. Hoje, dia 2, ele tem 9 dias para estar em condições. Claro que eu não estou comparando os dois jogos. Se tu precisar arriscar, colocar um jogador que ainda não esteja 100% no seu físico, no seu ideal físico, é numa fase de mata-mata da Copa do Brasil e não num jogo qualquer de Campeonato Brasileiro. Claro que todo jogo de Campeonato Brasileiro vale, só que naquela altura não tinha por que o Corinthians arriscar estourar o Ranielli no último jogo antes de uma paralisação de mais de um mês do futebol brasileiro. Agora, se ele tiver uma mínima condição, talvez já haja o entendimento de que vale arriscar. Ou ele vai chegar no dia 10 sem nenhuma condição. Então, o ruim do Corinthians não divulgar qual é o grau, não divulgar o prazo, eu até entendo, mas se divulgasse o grau, pelo menos a gente ia fazer o dever de casa, ia consultar especialistas, ia ter uma mínima ideia do que pode acontecer. Agora a gente não tem como mensurar quando o Ranielli vai ficar à disposição. Lembrando que no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, ele já ficou fora. Ele tinha levado um terceiro cartão amarelo no jogo contra o Palmeiras, das oitavas, e aí ficou fora do primeiro jogo de mata-mata, pode ficar fora até do segundo. Naquela oportunidade, o Dorival montou o meio de campo com o Maicon, com o Charles, com o Bidon e com o Garro. Então é uma ideia caso ele não tenha o Ranielli, mas ainda falando de meio de campo, ele deve ter para esse jogo de volta contra o Atlético o Ramires. Ele deve ter o Martínez. Quando a gente vai estudar eliminatórias e tal, é tanto nome espanholizado, né, que a gente até fica dá umas bugadas. O Martínez, isso porque o Martínez foi convocado para a seleção da Venezuela, a ver se ele vai entrar em campo agora na quinta-feira contra a Argentina, é o primeiro jogo da seleção, e qual vai ser a condição física dele pós data FIFA, né? Lembrando que ele precisou passar por um procedimento cirúrgico para uma correção de uma fratura no quarto metacarpo da mão esquerda. Estava já fazendo transição física no Corinthians, foi convocado para a seleção da Venezuela, então imagino eu que seja um jogador com o qual o Dorival possa contar nesse jogo de Copa do Brasil, pensando assim, em estrutura de meio de campo, vai perder uma peça importante, mas talvez tenha um retorno de outra, e é muito doido porque esse negócio de conserta de um lado, bagunça de outro, o corintiano está vivendo isso constantemente, e o técnico Dorival Júnior
nem se fala. Inclusive, se a gente for pensar ainda no setor de meio de campo, o primeiro jogo do Corinthians pós-data FIFA no Brasileirão, então depois da partida contra o Atlético Paranaense, é contra o Fluminense, é fora de casa. É um jogo de 6 pontos, porque hoje o Corinthians tem 26 pontos, o Fluminense tem 28. Vai lá para o Maracanã, se vencer, ultrapassa o próprio Fluminense na tabela de classificação. E já não tem o Bidon. O Bidon levou o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Palmeiras, agora no último domingo, vai cumprir suspensão automática. Então, putz, se ainda não tiver Ranieri, é mais uma partida que o Dorival vai ter que ficar ou tirando coelhos da cartola ou pensando em mais uma mudança no mesmo setor do meio de campo. Claro que pensando no ataque, um pouco mais para frente, as coisas estão melhorando. O Memphis voltou e a tendência é que Yuri Alberto já esteja em condições de jogar contra o Atlético Paranaense. Não sei exatamente se titular, mas contra o Fluminense provavelmente ele já vai estar mais inteiro. Começou a transição, vai ter esse período de data FIFA para recuperar condicionamento físico, que isso é o mais importante. O grupo se reapresenta amanhã, quarta-feira. E, então, se a gente for pensar, vai ter uma semana para o Dorival trabalhar, né? Uma semana pensando nesse jogo, que hoje é o jogo mais importante do segundo semestre do Corinthians. E aí ele não vai ter Ranieri, e não sabe se vai ter o Ranieri, quando vai poder contar com o Ranieri. Putz, será que eu vou jogar com o Martínez? Mas eu também não vou treinar com o Martínez, não vou treinar com o Memphis. Então, essa preparação do Corinthians para o jogo contra o Atlético Paranaense, ela é uma preparação mais problemática, né? Porque alguns jogadores que são importantes não vão fazer parte de toda ela, né? Pós-derby, todo mundo, ó, Hugo Souza viajou, Memphis viajou, Martínez viajou, Romero viajou, Ranieri lesionou, então é um problema pro Dorival Júnior. A gente pensa, pô, uma semana de descanso e treino dá tranquilo para dosar e melhorar a situação, o rendimento do time, né? A performance, mas como? Se tu tem dois titulares em seleção, né, pensando no Hugo do Memphis, um lesionado, o Yuri que ainda não tem plenas condições, então assim, por isso continuo aqui passando o meu paninho para Dorival Júnior. Falando de uma coisa interessante, o Corinthians na sexta-feira mais uma vez vai ser visto como o clube que mais tem parceria com a NFL, né? A gente tem o NFL São Paulo Game pela segunda vez acontecendo aqui no Brasil, na Neoquímica Arena. E o UOL trouxe, acho que trouxe em primeira mão e a gente confirmou, a informação de que a NFL custeou toda a reparação da fibra sintética do gramado da Neoquímica Arena. Algo de custos superior a 2,5 milhões de reais. Isso é uma coisa que precisa ser feita há quase 10 anos. O Corinthians ainda não tinha refeito, pensa que a Arena está aí desde 2014, não tinha refeito isso ainda. A NFL veio, custeou ao longo da Copa do Mundo de clubes da FIFA e sem o Corinthians precisar pagar nada, gastar nada, e o Corinthians vai acabar sendo beneficiado porque só vai precisar fazer essa reforma de novo daqui 10 anos. E aí vocês devem lembrar que ano passado o LeBron James postou lá, nossa, que merda de gramada é essa? Dessa vez a ideia é que o astro do basquete não tenha mais nada do que reclamar. É uma parceria que dá bastante visibilidade para o Corinthians, para a Neoquímica Arena, atrai muitos patrocinadores para esse grande evento, né? A NFL ela mexe com uma parcela do público diferente, não exatamente a galera que vive o futebol, mas também tem os curiosos que aproveitam um evento desse tamanho aqui no Brasil, e aí o Corinthians ainda ganhando algo tão grandioso assim, tão importante, né, para melhoria do gramado, para melhoria do futebol executado por lá e tranquilizando os cofres do clube sem precisar onerar, sem precisar gastar 2,5 milhões, 2,7 milhões é o que a NFL custeou aí nessa reparação, nessa reforma do gramado. Shows, voltamos em breve acompanhando aí agora a movimentação dos times, dos jogadores do Corinthians nas suas seleções para ver o que de melhor a gente pode trazer por aqui. Gostou desse vídeo? Deixa teu like, manda para alguém. Se chegou até aqui e não está inscrito, aproveita e te inscreve. Beijo.